Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos chegando ao nosso barquinho. Todo mundo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Vamos entrando. Tá bom o som aí, pessoal? Tá tranquilo o som? Hoje tá um calor aqui. Vou deixar a janela aberta. Se tiver o som ruim ou atrapalhando o ruído, vocês me avisam, tá bom? Boa noite, Vanessa. Um abraço, querida. Tudo bem com você? Boa noite, Idete Moscardini. Boa noite, Kátia Moura. Um abraço, querida. Denise, boa noite, irmãzinha. Que bom de ver você por aqui. Boa noite, Alcívia Araújo. Suzane, boa noite. Boa noite, Somes Late. Boa noite, Tiago e Ale. Boa noite, Nancy, Nick. Boa noite, Carlin. Beijo, irmão. Saudade de você. Laricinha Chaves, minha irmãzinha do coração. Estaremos juntos no congresso. Boa noite, irmã Tereza, Aline. Boa noite, Aline, querida, emanando as melhores vibrações para Melinda. Não sei se ela tá aí com você. Se tiver, Melinda, beijinho do tio Edu. Boa noite, Dulcineia. Boa noite, Cris, Ivete, Marileia, Vilma, Deise. Boa noite, Helenice. Boa noite, Eli Martins, Edivane, Ana Paula, Stefane, Gilce. Boa noite, Piscografite. Gabriel, Sirlene, Adeli, Tereza. Thaís, você precisa estar no barquinho hoje. Que bom que você está aqui. Com certeza uma palavra, pelo menos, vai vir para você. Viu, querida? Boa noite, Nicolas. Abraço, pessoal do barquinho. Boa noite, Lu. Obrigado, querida, pela ajuda de sempre. Lu Maldonado. Sônia, boa noite. Maria, Rosa Maria de Hortolândia. Quanta gente aqui. Mônica, um abraço, querida. Rita, Camila, Naná, Márcia. Gente, é muita gente. Que coisa boa, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Ao nosso barquinho, a nossa família, que cada dia cresce mais em amor, né? Obrigado pela companhia de vocês nessa terça-feira. Espero que a gente possa uma vez mais levar uma vibração de paz, de luz para o seu lar. Se porventura você não está tendo um dia muito bom, que a partir de agora a gente possa reiniciar juntos, né? Com certeza. Vamos vibrar por todos que estão aqui passando necessidades emocionais, espirituais, né? À medida que for aparecendo os nominhos aí, né? A gente sabe que tem gente que está aqui hoje que entrou porque está muito bem, está no momento de mar calmo, e tem gente que entrou porque está passando um mar agitado, né? Então, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, que recebam as vibrações daqueles que estão atravessando o mar calmo, né? Mas na certeza maior de que todo mundo aqui tem algo a receber, e essa vida da gente, né, que a gente busca aqui refletir todas as terças-feiras, é assim mesmo, vai oscilar. Uma hora o mar vai estar calmo, outra hora a gente vai estar na tempestade, mas é como eu sempre digo, né, a gente não é o mar, a gente é o barco. Então, se você atravessa hoje uma tempestade, guarde no seu coração, no seu pensamento: eu sou o barco. Essa tempestade não sou eu, não me define, isso vai passar. E às vezes a gente tem a capacidade de fazer passar mais rápido, né? Mas é isso aí, meus queridos. Sei que tem alguns hoje aqui passando momentos também de enfermidade, né? Como a nossa querida Melinda. O som tá um pouquinho baixo, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui atrás. Peraí. Tá legal o som? Me dê mais um feedback aí do som. Hoje eu tô com a janela aberta aqui porque tá muito calor. Então eu vou precisar deixar essa janela aberta. Tá legal o som? Como é que tá? Ou quer que aumente um pouquinho mais? Vê se às vezes também não precisa aumentar aí no seu celular, tá? Vocês me deem um feedback. Tem um delayzinho, mas a gente sabe que às vezes demora. Tá ok? Tá bom? Perfeito? Obrigado pelo feedback então. Vou aumentar só um cadinho, por causa que um amigo pediu, né? Vou aumentar um pouquinho do ganho aqui. Pronto, aumentei um pouquinho. Gente, bora lá então?
vamos nos conectar aqui. Hoje nós temos a prece, né, através do livro Fonte Viva, né? Mas antes a gente vai fazer a nossa oração. Para quem está chegando aqui, corre lá, pega um copinho de água, né, para a gente pedir para que a espiritualidade amiga coloque um remedinho. Se você não é espírita, não tem problema, também mentaliza aí as entidades queridas que você simpatiza, Jesus, Maria, enfim. É o momento da gente receber aqui, né, as vibrações em forma de energia, em forma de amor, de toda a espiritualidade amiga com que a gente se conecta, né? Então, vamos lá? Vamos preparar a nossa prece? Eu vou pedir licença para todos vocês, para a gente desativar os comentários, tá? Para a gente poder se dedicar aqui de corpo e alma a partir de agora, certo? Então, nesse instante, aí no celular, fecha seus olhos e se permita sentir a vibração dessa prece e dessa canção. Respira fundo, solta o ar devagarzinho. A gente não faz isso à toa. Isso é uma técnica, né? Muito usada, tanto na meditação e até mesmo em algumas abordagens psicológicas. A gente inspira, segura o ar um pouquinho, solta. E à medida que a gente faz isso uma última vez, segura o ar, solta devagarzinho. A gente vai desacelerando, meus irmãos, porque é natural que às vezes a gente viveu um dia fazendo muita coisa no trabalho, em casa, resolvendo 1000 problemas. Só que agora é hora de você se colocar à inteira disposição de Jesus, de preparar teu coração para as mensagens que virão. E às vezes a gente vai ser um instrumento pequeno, mas é um instrumento que Jesus faz uso para tocar seu coração, para trazer aquela palavra que você está necessitando, aquela vibração que você está precisando de reconectar, de recomeçar. Então, a partir de agora, Mestre Jesus, esteja no leme de nossa embarcação. Visita o lar de cada irmão que aqui está conectado e deixa perfumado os corações. Cuida dos pensamentos que estão desconexos. Cuida do medo, da ansiedade. Ajuda a cicatrizar a ferida causada pela dor da partida. Ante a certeza de que os que se amam se buscam. Ante a certeza de que nenhum mal dura para sempre. E aqui estamos para crescer, evoluir através do amor. Sinta o abraço do Cristo nessa canção. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim.
Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o teu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e hoje o que te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais do que o mundo inteiro e por toda essa espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Que assim seja, meus irmãos. É isso aí, eu dedico esse refrão para tua alma, independente de como tua alma tenha chegado aqui nessa noite de hoje, né? Às vezes chegou com a alma aflita, às vezes chegou com a alma cansada, às vezes chegou com a alma desconfiada. O importante é que você tenha chegado, né? Melhor dizendo. E esteja predisposto, né, a escolher ficar. Eu sei que são inúmeras as distrações do mundo lá fora, do Instagram lá fora, né? Mas que bom que você escolhe estar aqui, né? Se presenteando de algo que vai somar na sua vida, que vai somar nas suas relações, né? Não é o Eduardo que traz essa soma, né? O Eduardo ainda é muito pequeno e está sentado do teu lado nesse banco. Mas é Jesus que nos traz, né? Através da sua vivência, do seu evangelho, do seu exemplo. É através das obras que foram deixadas nas mais variadas religiões, né? E aqui, como a gente estuda o Espiritismo também, a gente pauta o nosso estudo nas obras, principalmente de Chico, né? Então, hoje nós vamos seguir aqui o nosso livrinho Fonte Viva, né? É um livro psicografado pelo Chico, como todo mundo sabe, né? E é pelo Espírito de Emmanuel, né? Então, para quem está chegando aqui hoje, uma semana a gente faz uma live temática, né? A semana passada foi sobre FICA. Se você não assistiu, assista, que foi uma live muito especial sobre o tema valorização da vida e prevenção ao suicídio, né? E uma semana a gente faz a live baseada numa lição aleatória do livro Fonte Viva, onde a gente confia, né? Confia que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga vai guiar a melhor lição que eu e que você está precisando para essa semana, certo? Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir que Deus possa nesse instante encaminhar aqui a melhor lição para a gente, né? Independente de onde estejamos, independente do momento que estejamos passando, que essas lições, essas palavrinhas, e uma vez mais eu possa ser um instrumento simples, humilde, com muito amor, com muita verdade, para poder ser o porta-voz aqui da espiritualidade amiga e de Jesus nessa noite. Então vamos lá. Aqui, a lição de hoje. Em nossas tarefas. Em nossas tarefas. Bom, essa é a lição de hoje, em nossas tarefas, né? Que diz o seguinte: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Essa citação está no Evangelho de Paulo, né, em Romanos. Então fala, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
Então, nesse primeiro trechinho, né, de uma citação bíblica, né, para quem não sabe, o Espiritismo estuda a Bíblia também, tá, gente? Tem muita gente que até hoje, às vezes a gente se depara, que começa às vezes a ir no centro espírita, começa a conhecer e fala assim, não, mas vocês estudam a Bíblia também? Toda religião cristã estuda, né? Então, por isso que a gente sempre traz aqui também trechinhos e sempre os comentários, né? Então diz assim, ó: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. Eduardo, já começou de uma forma que eu vejo o mundo dizer o contrário. Diz para a gente ter a ambição das conquistas, para a gente vencer, para a gente buscar o nosso lugar no topo do mundo, no pódio. E de repente vem aqui uma mensagem de Paulo dizendo para a gente não ambicionar essas coisas altas, para a gente se acomodar às coisas humildes. Por que será que ele recomenda a acomodação nas coisas humildes? Vamos descobrir. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá no tijolo e da pedra para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e de triunfo. Por mais árdua e mais simples que seja a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Bonito, né? Bonito demais. E parece que a gente esquece. É por isso que eu falo assim que essas mensagens elas são tão atuais, porque às vezes a gente esquece. Esquece que a muralha da China começou no primeiro tijolo. Esquece que às vezes a maior construção, a maior árvore começou numa semente. Esquece que Jesus começou como um espírito imperfeito. Então, aqui ele está fazendo um convite para que a gente tenha paciência para que o efeito do tempo no trabalho do bem nos proporcione o crescimento. E às vezes a gente quer colher o fruto antes de plantar a semente, antes de cuidar do arbusto, né? Então quando ele diz aqui, ó, que muitos aprendizes do Evangelho, que somos nós somos aprendizes do Evangelho, almejam as grandes realizações de um dia para o outro, diz o seguinte: a coroa da santidade. O que significa isso, meus irmãos? Dizer que muita gente almeja a coroa da santidade, da noite para o dia. Isso significa as pessoas... vocês lembram da parábola do semeador? Que às vezes a semente ela era jogada numa terra que não tinha profundidade, né? Mas a terra era fértil. E aí, quando o semeador jogava a semente naquela terra, né, logo ela brotava, porque a terra era fértil, mas como não tinha raízes, lugar para fixar as raízes, ela morria logo em seguida. Com a mesma velocidade com que ela saiu do chão, logo ela morria. Isso são as pessoas que almejam a coroa da santidade da noite para o dia. O que são isso? São pessoas que
às vezes se engajam num trabalho assistencial, ou se engajam numa busca, numa vontade de mudança muito grande, porque assistiu uma palestra, porque ouviu uma música, porque viu um testemunho, e aí vai com toda a intensidade, né? Acreditando que a transformação ela se dá apenas numa estação. E aí, o que acontece? Né? Quebra a cara. Por quê? Porque leva tempo para desconstruir o que a gente construiu há séculos. Nós já falamos aqui sobre isso. Eu sei do que você é feito. Você é feito de orgulho, você é feito de egoísmo, você é feito de vaidade, você tem inveja. Não tem? Pode contar. Só tá nós dois aqui ouvindo. Você às vezes tem raiva de alguém que conquistou algo que você merecia que você tivesse conquistado. Tudo isso, não é verdade? Que você é feito de todos esses sentimentos? Por que você sabe disso, Eduardo? Porque eu também sou. E nós, na atual condição espiritual, tirando um ou outro, né? Mas nós somos mais ou menos a mesma média, meus irmãos. A gente está aqui para lidar com as dores. A gente é muito engraçado, né? A gente busca segregar tanto através de opiniões políticas, através de cor da pele, através de classes sociais, mas no fundo as nossas dores são sempre as mesmas. Sempre as mesmas, né? Então, o que acontece? Olhar para essa dificuldade, né? A gente fez a série aqui, vocês lembram que a gente fez a série sobre as emoções e os sentimentos? Se você não assistiu, assista. Foi uma série de 10 episódios. Naquela série a gente esmiuçou cada emoção, cada sentimento que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem. Alguns em menor ou maior escala. Então, olhar para esse sentimento, acolher esse sentimento, abraçar e dizer, eu preciso trabalhar. Agora que eu sei que eu já tenho a inveja, por exemplo, agora que eu já sei que eu tenho ciúme, o que eu posso fazer com isso? E é esse o movimento que precisa ser feito para que um dia, sim, eu mereça a coroa da santidade. Não é verdade? Um dia a gente vai chegar a esse nível. Um dia as pessoas daqui a muitos e muitos e muitos anos vão estar falando do Eduardo como a gente hoje fala de Jesus. Vai estar falando de você, Maria, José, Luciana, Marta, Antônio, Bertoli, qualquer um aqui vai estar falando de você como hoje a gente fala de Jesus, porque nós estamos numa senda infinita do progresso. E um dia nós também vamos chegar a ser espíritos crísticos, né? Mas não vai ser do dia para a noite. Então é natural que ao longo dessa jornada a gente vai cair. Mas o que nos define não é o quanto a gente cai, mas é quanto a gente se levanta. E o quanto a gente se levanta tendo aprendido com o que cai. Às vezes a gente escuta assim, né? A dor ensina. Todo mundo que passa pela dor progride. Nem sempre. O bem sofrer ensina. Quem passa pela dor com o bem sofrer evolui. Quem passa pela dor com o mal sofrer estagna, né? Então não basta somente o sofrimento visitar a nossa vida. Eu sei que tem muita gente aqui experienciando situações dificílimas nesse instante. E o fato de você estar aqui hoje buscando uma solução mais espiritualizada para o teu problema, uma amplitude de visão. Peraí, eu tô com esse problema, deixa eu olhar ele de prismas diferentes, deixa eu olhar de cá, deixa eu olhar de cá, deixa eu olhar de cima. O fato de você estar aqui buscando isso, você pode ter certeza que tem uma fala que fala assim, ó, ajuda-te e o céu te ajudará. Esse movimento de uma alma que está buscando olhar as situações com os olhos do Espírito é o que a gente precisa para receber a intuição da espiritualidade, para receber a intuição do Cristo, né? Por quê? Porque bem-aventurados aqueles que têm ouvidos que ouvem, olhos que veem.
Não basta a gente ter apenas os sentidos se a gente não faz uso deles. Então, por isso que eu estou dizendo, né? Às vezes a gente pede diante de uma situação que a gente está vivenciando, mas a gente não para ouvir a resposta do pedido. A gente simplesmente vai atropelando a vida, né? Não tem tempo para fazer uma meditação. Meditação que eu falo não é de ficar parado, né? É uma meditação no sentido de olhar para o céu, de conversar, de acessar o nosso ser espiritual, né? E nos acalmar, e serenar, e buscar essa conexão, para aí sim ser intuído de uma boa resposta, né? É preciso silêncio para escutar a voz de Deus, né? O que mais que fala aqui? Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para outro. O poder da cura. O poder da cura. Não é do dia para a noite que a gente aprende a curar, né? Como assim, Eduardo? Você está falando que a gente sabe curar, que a gente pode aprender a curar? Claro que pode. Claro que podemos. Nossa, mas aonde você viu isso? Ai, pesquisa aí no Google. Pode pesquisar. Agora não que você está assistindo a live. Mas depois você pode pesquisar. Pesquisas científicas que inclusive comprovaram uma melhora estrondosa de pacientes que estavam ali num leito de hospital que receberam preces contra pacientes que não receberam. Você vai ver uma melhora ali da ordem de 20, 30 até 40% maior de pacientes que receberam preces, né? Independente da religião. A gente tem o poder de curar. O nosso pensamento tem o poder de curar. E também tem o poder de adoecer, né? Isso não é segredo para ninguém mais. Apenas eu não sei por que não se veicula isso ainda. Acho que a gente ainda tem uma ideia muito positivista, né? Positivista é quando a gente dá muito valor ainda à ciência e critica aqueles que já flertam com a espiritualidade. O meio científico, por exemplo, se você é um doutor, tenho doutorado, e aí de repente na sua tese de doutorado você coloca uma questão sobre espiritualidade, você é visto extremamente de forma preconceituosa, né, dentro do meio acadêmico. Mas isso devagarzinho está sendo quebrado. Está sendo quebrado. Né? Por quê? Porque cada vez mais as pesquisas científicas estão comprovando a eficácia de questões até então ditas espirituais. Como, por exemplo, o que eu estou trazendo, a eficiência da prece, da oração, né? Mas não é do dia para a noite que a gente vai ter esse dom da cura. É muito legal, né? Esses dias eu estava assistindo The Chosen, né? E eu estava naquele capítulo que Jesus fala para eles. Falou assim, agora vocês vão sair, vocês vão levar a palavra e vocês vão curar. Aí eu falei assim, mas como assim? Nós vamos curar? Vocês vão curar. E eles tinham... Eu falei assim, mas como assim? Como é que eu vou sair curando? A pessoa cega vai voltar a ver, o aleijado vai voltar a andar, né? O termo que eles usavam na época. E aí, de fato, eles começam a curar. E percebem que o que faltava para eles era a fé. O que faltava para eles era essa fé viva, que é desperta quando a gente tem a proximidade com Cristo. Não foi Jesus que colocou um pozinho de pirlim-pim-pim e fez eles curarem. Não é. Não é. É a proximidade. É a intimidade com a espiritualidade, com Jesus. Então, assim, são infinitos testemunhos de pessoas que, por exemplo, fizeram uma cirurgia espiritual e aí depois vai no médico e fala assim, mas cadê esse tumor que estava aqui, que não tem mais? Cadê aquela fratura? Cadê as coisas? Isso, assim, eu particularmente não me surpreendo com nada disso. Até porque aqui em Franca a gente tem o IMA, né? O Instituto de Medicina do Além. É um trabalho muito bonito já há muitos anos que se faz as cirurgias espirituais, né? Aqui no caso é o Dr. Alonso, né? Que faz as cirurgias através do médium João Berbel. E a gente, aqui em Franca, sei lá, eu já vi mais de 1.000, 2.000 casos, né? Inclusive de pessoas muito famosas, né? Quem foi curado de uma questão do câncer aqui foi o Reinaldo Gianecchini, né? Que era aquele ator e tal. Esteve muitas outras pessoas, acho que a Ana Maria Braga, enfim. Mas para que isso aconteça,
Primeiro, a gente tem que ter um desenvolvimento mediúnico no sentido de um compromisso com a tarefa e um compromisso com a espiritualidade, estar ali próximo, né, ao Cristo, e também tem que ter, digamos assim, a autorização dentro do planejamento reencarnatório. Eu nunca me esqueço do De Luca, né, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele, em São Paulo, ele tem o centro que ele participa aí, acho que é o Esperança, né? E aí ele falou assim que uma vez estava fazendo um trabalho de cura, né, junto ali a Dr. Bezerra de Menezes, no centro espírita lá, e aí chegava uma pessoa para ser atendida, Dr. Bezerra analisava, ia lá, auxiliava na cura. E aí chegou uma pessoa, e aí a hora que o médium foi intervir, Dr. Bezerra falou assim, não, esse não. Mas por que esse não? É porque esse aí, a doença vai ser muito mais cura para ele do que a própria cura. Então, tem alguns casos que não pode se dar a cura. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender através da mazela, através da dificuldade, através da dor e através, muitas vezes, da situação em que aquela doença acaba colocando ela, né, para vivenciar as múltiplas situações, né? Mas vamos para frente. Eduardo, você já fez alguma cirurgia espiritual? Eu já fiz e funcionou muito bem, graças a Deus. Quando eu tinha 17 anos, eu quebrei esse cotovelo aqui, ó. Eu tinha uma dor horrível, horrível. E eu fiz uma cirurgia espiritual aqui em Franca. E foi muito bem sucedida, graças a Deus, né? Então, tudo que eu trago para vocês, eu nunca vou trazer uma coisa que eu não vivi. Para eu falar de mediunidade, para eu trazer uma informação, meus irmãos, tem mais de 500 pessoas que me assistem aqui, ao vivo, fora os que vê depois. Então, se eu não tiver certeza absoluta e tiver visto com os meus próprios olhos a seriedade de um trabalho, eu nunca vou trazer aqui. Eu não vou falar, vocês nunca vão me ver aqui falando mal de um trabalho, ou de um médium, ou de um trabalhador. Mas quando eu trouxer e eu falar, é porque eu conheço os bastidores. Por isso que eu respeito muito trabalhos e faço questão de trabalhar do lado de médiuns como a Mayra, de médiuns como o Júlio Carvalho, apesar de que faz muito tempo que a gente não trabalha junto, né? Mas são pessoas que eu conheci os bastidores. Então, pessoas sérias, que não tem nenhum tipo de contra-benefício pelo que elas escolheram fazer, né? Então, assim, ataques vêm, né? E é bom que venham, porque por dois motivos. Primeiro, porque isso faz com que a gente se torne mais vigilante, né? E segundo, é sinal que o trabalho está funcionando. Porque se você faz um trabalho que não tem nenhum ataque, é sinal que o trabalho não deve estar sendo muito bem feito, não. Porque não está incomodando ninguém. E nesse mundo nosso, o bem incomoda. É para incomodar. É para incomodar, né? Então, fique tranquilo. Inclusive, se você que está aí do outro lado da telinha está se predispondo agora a ter uma nova rotina, a engajar num trabalho social, seja no seu centro espírita, na sua igreja, aonde que for, e de repente você começa a perceber que está sofrendo ataque de familiar, está sofrendo ataque do serviço, porque você vai lá fazer isso, mas o que adianta fazer isso? Você faz isso, o outro lá rouba em Brasília, você apaga aqui, o outro põe o fogo não sei da onde. É sinal que seu trabalho está funcionando, viu? Vá em frente, não desanime. O começo é sempre o mais difícil, viu? Então, persevera nessa tua jornada, que você vai sentir a diferença que isso traz para sua vida, tá? Vamos continuar. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro, a glória do conhecimento superior. O conhecimento superior não necessariamente está relacionado à questão do alto grau de instrução acadêmica, né? Não é preciso, ou não necessariamente, quando eu alcançar um doutorado ou um pós-doutorado, eu vou ser um espírito evoluído. Às vezes eu só tenho a evolução do intelecto. E às vezes eu tenho aquela pessoinha lá
uma simplesinha, né? Que não sabe nem ler, que tem um espírito grandioso. Eu não estou romantizando a ausência do estudo. Pelo contrário. Nós que temos a oportunidade de estudar e de aprender, nós não podemos negligenciar essa oportunidade. Não podemos. Eu só tô conseguindo comunicar com vocês com uma riqueza de vocabulário, né, dentro das minhas limitações, mas com as ideias lógicas, porque eu estudei muito. Porque eu tive a oportunidade de estudar. Os meus pais puderam me proporcionar bom estudo em bons colégios. Então, se eu não tivesse estudado, talvez não estaria aqui comunicando, né? Então, a gente também não pode... a gente tem essa ideia, né, de romantizar a ignorância, de romantizar a pobreza. Não. Mas a gente tem que entender que não necessariamente você ter títulos acadêmicos vai fazer de você um ser evoluído. O que vai fazer de você um ser evoluído é você usar aquele conhecimento para alguma coisa. Alguma coisa no sentido de, a partir do que eu faço, o mundo se torna melhor. Aquela ideia que a gente está sempre repetindo nas lives. Eu estou sempre repetindo porque eu quero que você também internalize isso no seu coração. Ser bom para. O que é ser bom para? Ser bom para o mundo. O que eu faço é bom para o mundo. Que mundo? O mundo onde eu vivo. As pessoas que me cercam. Entende? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ó. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Não basta a gente ter apenas a vontade. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Tudo eu preciso dar continuidade. Se você entra na live uma vez por mês, uma vez cada 6 meses, eu acho que você não vai ter um movimento de transformação muito grande. Talvez uma outra vez te ocasione ali um insight, mas se você tem a disciplina de entrar todas as semanas, ou mesmo que não dê para assistir ao vivo, não, mas eu assisto depois. Eu estou falando da live, gente, mas qualquer coisa que te conduza a Jesus, tá? Estou pegando o meu exemplo para não falar dos outros. Então eu estou aqui toda semana, Eduardo, estou me esforçando, estou me dedicando à sequência. A gente é uma soma do que a gente escolhe ver e viver, meus irmãos. Então, à medida que a gente vai se conectando com essa energia bonita que a gente cria aqui toda terça-feira junto, a gente vai sentindo que, poxa, você sabe que isso está fazendo a diferença na minha vida. Quando de repente eu vou ter um comportamento no trânsito, um comportamento num almoço de família, eu sempre lembro da mensagem aqui. E esses pequenos ajustes comportamentais têm me feito uma pessoa melhor. Melhor para mim e melhor de convívio com quem me cerca, através da sequência, da escolha cotidiana de me buscar ser melhor, né? Como eu disse para vocês, olha aqui, tem 500 pessoas aqui. A gente podia estar... Imagina se nós não estivéssemos aqui agora. Nenhum dessas 500 pessoas estivesse aqui agora. O que será que a gente estaria consumindo nesse momento? Será que seriam coisas edificantes para nós? Ou será que a gente estaria se consumindo de um lixo virtual que a gente vê por aí? De coisas que não agregam, de notícias que nos causam pânico, né? Com objetivo puramente sensacionalista. Mas não. Você estar aqui, buscando a espiritualidade, buscando a melhor face do teu ser, significa que você se ama. Que você está disposto a se olhar e se cuidar e oferecer o melhor alimento para o teu espírito, né? A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. É verdade. A gente esquece disso. Quando a gente vê, às vezes você passa na época de manga, né? Aqui no interior a gente tem muita manga. Aí você olha aquela mangueira, coisa mais linda, tem mais de 1000 mangas penduradas. A gente esquece que um dia ela foi uma semente. A gente acha que ela chegou onde chegou do dia para a noite. Mas não. Para frutificar, ela com certeza enfrentou muitas dificuldades. E a gente também é assim.
Às vezes, no primeiro momento da vida, a gente cresce mais para dentro do que para fora. Às vezes a gente precisa fazer uma reformulação tão grande no nosso comportamento, porque ele está tão viciado no sentido de ser um homem do mundo. A gente refletiu muito sobre isso no estudo desse domingo que a gente faz aqui em Franca. Qual que é a diferença de você ser um homem do mundo, de você ser um homem no mundo, N-O? Sabe qual que é a diferença? É quando você é um homem do mundo, D-O, você é definido pelo mundo. O que acontece no mundo te define. Então, se você é uma pessoa que nesse exato instante da sua vida está extremamente perturbado com as questões de queimadas, está extremamente contaminado, propagando notícias políticas em grupo de família, se você está contaminado pela violência e por tudo que está acontecendo, as guerras, e não consegue nem respirar, e aquele turbilhão gera ansiedade, medo, insônia, você é um homem do mundo. D.O. O que acontece no mundo te define. Agora, isso não é interessante para nenhum de nós. Agora, se você é alguém que sim, não está vivendo no mundo da Alice do País das Maravilhas, ninguém está negando o que acontece no mundo, mas se frente ao que você vê, você não se afeta no sentido de não perder o seu equilíbrio, no sentido de entender que se nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento divino, e aquilo que acontece em volta, por mais catastrófico que possa parecer, você entende que existe uma lei de amor por detrás de tudo aquilo e uma lei de justiça que tratará de colocar cada pessoa no seu devido lugar de forma pedagógica e amorosa. Você é um homem no mundo. E nós estamos aqui para aprender a ser homens no mundo. Você não é afetado pelo mundo. Pelo contrário, você afeta o mundo de forma positiva. Às vezes através do seu silêncio. Quando chega uma fofoca. Muitas vezes através da sua oração. Quando está vivendo um momento turbulento. Percebe a diferença entre ser um homem do mundo e ser um homem no mundo? Experimenta. Experimenta ser alguém que afeta o mundo e não que é afetado por ele. Depois você me escreve para ver como é que foi essa experiência de olhar tudo o que acontece com os olhos como Deus nos olha, lá de cima, como crianças brincando num parquinho, como crianças que caem, que erram, que quebram, mas que estão em progresso continuado, né? A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. E é verdade. Quando a gente vê, né, não sei se tem alguém aqui que é lá do sul, né, da região das cataratas do Iguaçu, até aquelas cataratas que é a coisa mais linda, aquela força, aquela imponência da natureza, se a gente for voltando, a gente vê que ela vai nascer um fiozinho d'água. Um fiozinho d'água. E o que faz ela se tornar aquela catarata? O que faz ela se tornar aquele mundo d'água que tem uma força colossal? A continuidade. Porque se ela tivesse desistido ali porque ela era só um fiozinho d'água tão pequenininha, ela não se tornaria uma catarata. Não é verdade? Então eu quero falar com você hoje que eu sinto que a lição de hoje é para quem está com baixa autoestima. É para quem está se achando a pior pessoa do mundo. Para quem está se julgando desvalorizado. Para quem não está conseguindo entender seu propósito de pertencimento no mundo. Entende. Você também é uma semente. Você também é uma semente de Deus. A gente pode até não saber, a gente pode até saber quantas sementes existem dentro de uma laranja. Mas a gente nunca sabe quantas laranjas existem dentro de uma semente. E por que eu estou te dizendo isso? Siga o seu propósito. Busque se conhecer ao ponto de entender qual é o ponto que você identifica a sua missão. Eu sou bom para isso.
Eu sou bom para ouvir. Eu sou bom para plantar. Eu sou bom para orar. Eu sou bom para conversar. Eu sou bom para cuidar. Todo mundo aqui tem um talento. Todo mundo aqui é uma semente. Identifica o teu e continua. Não pensa na pequenez ou na grandiosidade da tua missão. Não é isso que vai ser olhado. Não existe comparação entre os filhos de um pai que ama. E nós somos esses filhos de Deus. Um pai que ama, ele nunca compara dois filhos, porque ele sabe que cada um deles traz a sua individualidade, a sua singularidade. Então, não menospreze o seu trabalho. Se você trabalha como dona de casa, se você é uma professora, se você é um médico, se você é um aposentado, se você... Não importa. Onde você estiver, faz o teu papel no mundo. Planta a tua semente. Isso que é o convite de hoje, né? A gente nunca sabe quem será afetado por ela e quem irá comer um fruto que se originou da nossa semente. Isso é muito incrível. Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes eu vou ensinar, né, os meus filhos aqui, às vezes eu vou deixar uma boa mensagem aqui para os meus netos, mas eu não vou nem ver a colheita disso, né? Mas a gente esquece que a gente acredita em reencarnação. E muitas vezes a semente que você plantou hoje, daqui 100 anos, é você, em outra vida, que vai experimentar o fruto. Já pensou nisso? Porque as reencarnações muitas vezes acontecem dentro do seio da própria família. Então, às vezes você é seu próprio tataraneto, por exemplo. E você vai colher o benefício de ter sido uma sementinha plantada hoje, em 2024. E quando você for reencarnar em 2184, você vai experimentar o fruto originário dessa semente. Não é incrível e justa a criação? Não é justa a criação? Porque senão você vai falar assim, nossa, Eduardo, mas eu conheço gente, sabe, que sofreu tanto na vida, ajudou tanto, morreu lá, ó, parece que nem aproveitou a obra que fez. Bom, aproveita de toda forma no outro plano. E aproveita também nesse próprio plano numa futura encarnação. Quando ela vai poder experienciar o convívio de uma família muito mais pacífica, muito mais harmoniosa diante do que ela plantou. Vocês querem ver uma coisa incrível? Incrível isso. Na obra de André Luiz, né? Acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, ele foi um médico, né? Na Terra. E o livro Nosso Lar, Nosso Lar, Os Mensageiros, muitos outros livros da coletânea foram escritos pelo espírito de André Luiz. Mas André Luiz, quando ele chegou no outro plano, ele passou um bom período no umbral, né? E depois de um tempo que ele foi resgatado, digamos assim, quando ele já estava um longo tempo na colônia de Nosso Lar, ele foi reestruturar a sua próxima encarnação, né? E aí, olha que incrível que aconteceu. Nessa próxima encarnação, ele teria como duas filhas as duas amantes que ele teve na Terra, né? A esposa dele era uma pessoa maravilhosa, né? A mãe dele, então, nem se fala. Mas ele era uma pessoa descompromissada com muitas coisas. E com a fidelidade, inclusive, tinha amantes. E aí ele pede para que ele possa reencarnar tendo essas duas amantes como filhas. E no auge da adolescência delas, ele teria que sofrer na pele as consequências do comportamento sexual desajustado, causado por ele, corroborado por ele, melhor dizendo. Ele colaborou por esse desajustamento sexual, quando ele fomentou nelas o sexo fora de um compromisso,
né? Então, a gente nunca deixa de colher o que a gente plantou. Nunca deixa de colher. Seja nessa encarnação ou seja na outra. Seja uma boa semente ou seja uma má semente. Então, fique em paz. Fique em paz. Quando eu comecei dizendo aqui, que você fala assim, mas fulano de tal, não faz nada certo. Eu busco fazer e parece que ele faz a colheita que eu queria fazer. E eu não entendo a justiça disso. Calma. Deixa o efeito do tempo trabalhar, né? E se a pessoa está colhendo frutos bons, se ela está prosperando, que bom. Porque quando alguém se torna mais feliz neste mundo, de tabela, eu recebo também essa felicidade. Não tem separação nesse mundo. A gente é que criou uma dicotomia imbecil, com o perdão da palavra. Mas é imbecil você dividir as pessoas em dois grupos. Mas a gente aprende isso desde criança. Até nos desenhos. Tom e Jerry. Lembra dos desenhos? Tem o Papaléguas e o Coiote. Né? Isso é mais da minha época. Mas sempre tem essa dicotomia. E a gente cresceu com isso. Um tem que perder para o outro ganhar. De forma alguma. Com Jesus, a gente entende e aprende que quando um ganha, todo mundo ganha. E quando um perde, todo mundo perde. É um todo, meus irmãos. É um todo, né? Então, só dessa reflexão, se a gente conseguir internalizar um pouquinho ela, a gente já tem um motivo a mais para deixar de invejar, né? Porque se o outro ganha, eu também estou ganhando. Eu faço parte do todo, né? E para encerrar, o que diz aqui? Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. As palavras de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. E é isso. Jesus foi o co-criador do nosso planeta Terra. Como assim, Eduardo? Explica isso melhor, porque eu não entendo muito isso. Quando Deus criou o nosso planeta, Ele elegeu um dos espíritos crísticos como se fosse alguém para co-criar o nosso planeta. E no caso da Terra, o eleito foi Jesus. Então Jesus auxiliou Deus na criação do nosso planeta, porque já era um espírito de bilhões de anos. Ele já tinha o domínio das propriedades químicas, das propriedades físicas, ele já sabia criar. Eduardo, mas eu não sei nem construir um castelinho de areia na praia, porque eu construo, o meu desmorona. Pois é, mas um dia Jesus também começou assim. Mas ele não parou. E o que diferencia a gente dele? Duas coisas: a perseverança e o tempo. É só isso, meus irmãos. É só isso. Para de se preocupar com amanhã. A construção é hoje. Mas tem queimadas. Mas tem não sei o que tem. O que vai ser dos nossos filhos? Essa semana eu ouvi. E é um pensamento muito comum de pessoas falando assim: eu não quero ter filhos porque eu não quero deixar para os meus filhos o que esse mundo vai se tornar. Meus irmãos, que ideia é essa? Que ideia pequena é essa? E já pensou se Maria tivesse tido esse pensamento? Não vou. Quando o anjo Gabriel veio e falou: você vai receber o Salvador. Não, esse mundo aqui é muito cruel. Imagina trazer o Salvador para esse mundo aqui. Não, deixa ele quieto lá. Nós não estaríamos falando de Jesus. Imagina se a mãe do Chico, imagina se a mãe de Eurípides e tantos outros espíritos luminosos, alguns ocultos. Imagina se a mamãe da Dona Bida, que está sempre aqui representada pela Santinha, falasse assim: não vou ter mais filho não, porque esse mundo está muito cruel. Pelo contrário,
Se o mundo está muito difícil, se a gente acha que viver aqui está difícil, aí que a gente tem que ter filhos para poder educá-los, para poder guiá-los, para poder falar assim, filho, uma chama que seja no meio da escuridão faz toda a diferença. E eu vou te potencializar para você acender essa chama. Não espero que você seja Jesus, mas eu espero que você faça o seu cadinho de luz nesse mundo. Entende? É sobre isso. Entende? É isso, meus irmãos. Espero que a gente tenha passado aqui momentos agradáveis, gostosos, né? Vou ativar os comentários aqui de novo para a gente trocar um pouquinho, né? Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, meus irmãos, viu? Por vocês estarem de volta aí às lives. A gente fica muito feliz, muita gente nova chegando. Alguns irmãos que faziam tempo que não frequentavam estão voltando, tá? Me deem os feedbacks. Não é para ficar postando elogio, não. Mas escrevam, pode escrever no direct. Fala assim, Eduardo, estou gostando das lives por isso. Eduardo, eu não gosto das lives quando isso acontece. A gente está aqui com a humildade de se colocar como um aprendiz, viu? Então não tenha vaidade de ser corrigido. Se eu falar alguma bobagem, eu sei que tem gente muito mais entendida do que eu. Pode me corrigir, tá? A gente está aqui como um eterno aprendiz. E vamos fazer a nossa prece final para a gente terminar a noite de hoje com muito amor, com muito carinho e com muito Jesus, né, dentro de cada um de nós. O pessoal fica bravo quando eu não canto no final. Ai, mas vamos cantar, né? Eu vou cantar a oração de São Francisco, porque hoje eu estava refletindo muito na oração de São Francisco e pensando que se a gente esquecesse tudo na vida, se a gente tivesse um Alzheimer, né? E se lembrasse apenas da oração de São Francisco, já seria suficiente para a gente ter um progresso muito grande nessa encarnação, né? Já seria o suficiente para a gente passar por aqui deixando luz. Então, vamos cantar junto? Você que está aí na sua casa, também cante, tá? Também sinta, também viva. Se você não gosta de cantar, se coloque à disposição da espiritualidade para sentir as vibrações dessa música, tá bom? Então, feche teus olhos agora. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua companhia. Obrigado, Senhor Jesus, pela companhia de cada alma que aqui esteve conosco, que não faz com que a gente se sinta sozinho, que faz com que a gente tenha a certeza de quantas almas estão aqui trabalhando no seu autoaprimoramento, quantas almas estão aqui trabalhando, Senhor, para não passar em vão nesse mundo, para poder trabalhar um pouquinho do teu lado, para poder contribuir com o seu cadinho de luz. Alguns de nós já são postes, outros são pequenas velas. O importante é que a gente ilumine a escuridão que porventura possa nos cercar com a luz que cada um desperta, inspirados pelo Senhor, que é o sol de todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender
que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um beijo no seu coração, muita luz, muita paz, boas obras, boa semana, e a gente se vê até na terça que vem. Fique em paz, fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.